Bom, o capítulo foi o artigo, né, feito por mim e pelo Matheus Camana, que é doutorando lá no departamento no pós-graduação em ecologia. Está nessa vibe aqui dos riverscapes desde a iniciação científica, fiz mestrado com isso e agora está no doutorado lá. Mas um primeiro aspecto aí, essas paisagens hidrográficas, eu não fiquei muito satisfeito com esse termo, seria uma tentativa de, em português, do riverscapes, mas enfim, com isso aí. Tá. Bom, acho que nós vamos complementar bem o trabalho do Gabriel. A nossa ideia foi, a gente conversou um pouco antes, né, numa etapa inicial, eu, o Gabriel e a Érica, sobre como organizar bem isso. E aí nossa proposta ficou bem como o Gabriel falou, né, de pegar algumas coisas mais fundamentais, mais operacionais, talvez, né, para quem quer dar largada dentro desse cenário de riverscapes. É uma área, o Gabriel deixou bem claro, né, que é uma área que está assim efervescente. Ela não é nova do ponto de vista assim de evolução, mas ela é muito efervescente, né? Tem muita coisa legal surgindo, tanto metodológica como teoricamente. E eu até deixei em destaque aqui esse último trabalho que vocês veem à direita ali do Robert Hughes, é um livro que tem a participação da Bianca Terra, porque a gente tem, com a nossa pesquisa no Brasil, está participando muito efetivamente dessa efervescência, né? Então isso é muito interessante, assim, tem quantidade de trabalhos que sai, né, chega a ser difícil de acompanhar e de ler, porque são muito interessantes as coisas feitas aqui. Bom, o Murilo Dias fez e colaboradores, né, fizeram esse trabalho com avaliação de tendências das mudanças dos trabalhos de escala aqui no Brasil, né, em termos de pesquisa com riacho, e ficou muito claro que a maior parte da pesquisa que a gente tem é numa escala muito pequena, como dá para ver naquele gráfico à esquerda, né, uma boa parte dos trabalhos com uma escala de menos de 100 quilômetros envolvida, mas que tem uma tendência de aumento na escala espacial, e esse aumento na escala espacial ele não vem sozinho, ele está vindo com um aumento, uma mudança na perspectiva teórica, que é essa que o Gabriel sintetizou aí para a gente também. Aí no processo de concepção do capítulo, né, a gente começou a estudar esse livro do Robert Hughes e dos colaboradores, que tem a participação da Bianca aí. E no capítulo de introdução no capítulo de síntese desse livro, eles apontam uma série de fatores que contribuíram para o avanço dos estudos de ecologia de peixe de riacho nessa perspectiva de paisagem. E entre esses fatores, né, a gente localizou alguns que parecem ser assim fatores operacionais que condicionam a possibilidade desse avanço. E foram esses fatores que a gente escolheu para desenvolver um pouco e apresentar isso de uma forma introdutória, né, para quem quer dar largada nessa linha de trabalho. E, né, já tendo o arcabouço apresentado pelo Gabriel, aí a gente tentou trabalhar um pouco alguns aspectos que são esses: primeiro, a disponibilidade de dados geoespaciais, né? Depois, uma perspectiva regionalizada, não, mas a gente enfatiza principalmente no sentido de um momento inicial da concepção dos projetos, da pesquisa e do planejamento amostral. Essa é uma ênfase que a gente dá no trabalho. A gente não desenvolve muito a questão dos diferentes tipos de delineamento, mas a gente sempre dá ênfase em como a gente precisa desses fatores ou dessa abordagem regionalizada, por exemplo. Um outro fator que foi apontado como importante para o avanço é trabalhar com unidades espaciais de análise bem definidas. Não estou falando das unidades dos sítios amostrais, mas das unidades do riverscape, né, da paisagem hidrográfica. Então, basicamente, assim, as mais convencionais são a área da bacia ou o segmento, né, de riacho. E também a caracterização dessas unidades espaciais
para que a gente possa fazer as classificações, que é o outro fator apontado. Ou seja, a gente pode classificar essas unidades espaciais, né? Então, em toda uma região de estudo, tu pode ter 100 bacias hidrográficas, né, ou subbacias, e para cada uma delas tu consegue obter uma caracterização com base em um conjunto de atributos. Né? Também o mais convencional e óbvio. Então a ideia foi desenvolver um pouquinho esses 4 aspectos aí. Então, são os objetivos, né? E além de falar um pouquinho em nível introdutório sobre esses 4 tópicos, dar um pequeno panorama, né, de alguns desafios e lacunas relativos a eles. Então, são basicamente 4 sessões, né? A primeira dela de dados espaciais, que a gente quer dar um panorama de que a gente tem algumas bases de dados espaciais. Disponíveis, isso está em desenvolvimento a cada dia, né? Se a gente vai procurar, aparecem novas bases com coisas disponíveis. Ainda tem uma série de limitações, né? Não vou entrar no detalhe, mas então, a ideia nessa sessão foi apresentar um pouco de quais são as bases e de que é possível ter esses dados. A gente também comenta um pouquinho sobre quais dados tem dentro dessas bases que podem ser úteis, né? Tem 2 tabelas sobre isso. Essa aqui é um extrato de uma das tabelas que vocês estão vendo. A outra seção do trabalho, ela trata da regionalização ou do contexto amplo que deve ser colocado no início do processo de concepção do trabalho e no planejamento da amostragem, né? A gente tem uma série de... Fritz, desculpa, Fritz, se incomoda interromper. O pessoal está acusando aqui que tá baixo o microfone. Talvez colocar mais próximo de você. Vou falar mais alto também, vamos ver. Ah, beleza. Tá. Obrigado. Então, possivelmente essa questão de grandes compartimentos geográficos numa escala maior, ela vai ser abordada pelo Murilo e talvez no capítulo de conservação, mas a ideia aqui é chamar a atenção de que a gente precisa deles no momento inicial dos estudos, né? Então, um exemplo que a gente usa mostrado nessa figura, a gente tem ecorregiões aquáticas e terrestres, né? E na sequência de figurinhas C, D e E, em primeiro lugar, e depois na linha de baixo, F, G e H, a gente tem 2 distribuições distintas de possíveis, né, hipotéticas, de sítios amostrais. E essas 2 distribuições, conforme a gente olha a configuração dela dentro desses compartimentos geográficos, elas podem ser propícias para responder um tipo de questão, mas não para outros, né? E os desenhos todos são possíveis, mas a gente tem que ter ciência deles e refletir sobre eles já num momento bem inicial do processo de pesquisa, né? E depois para o planejamento da amostragem. Isso implica não só o comprometimento da gente conseguir responder melhor ou não as perguntas, mas também custo-benefício, né? Em termos de campo, de tempo, de dinheiro mesmo envolvido. É uma necessidade da gente sair da perspectiva de ponto amostral, né? Pensar muito nos pontos, se o ponto é acessível, não é? E usar isso como o fator inicial da escolha e né, sair dessa perspectiva e, primeiro, não, vou olhar esses mapas, vou olhar quais são as grandes regiões e pensar nas minhas questões de estudo, qual é a melhor forma de eu distribuir os pontos. Depois, a terceira seção é das unidades espaciais de análise, né? Então, a gente toca, acho que um pouco do que o Almir Cunico mencionou lá na discussão, quais são as unidades espaciais de análise que a gente pode trabalhar e como elas podem ser delimitadas, né, operacionalmente. Muito centrado em bacia de drenagem, incluindo autobacia e em segmentos de riacho, mas a gente comenta um pouquinho outras formas de delimitação dessas unidades espaciais que já conversam melhor com uma perspectiva mais completa, assim, mais
integrada com ecologia de paisagem mesmo. Um exemplo são os segmentos de faixa ripária, mas tem várias outras formas, né? Tem a Functional Process Zones, que o pessoal da Austrália propõe como sendo uma unidade funcional de funcionamento de ambiente lótico, né? Um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela no SIG e mapeável, mas também são alternativas. A gente também dá um exemplo de como fazer isso. Então, a delimitação de segmento ela pode ser feita com uso a partir do perfil longitudinal dos rios, né? Tem um dos gráficos que está apresentado ali, tem uma série de setinhas. Cada seta marca uma inflexão relevante no perfil longitudinal, que significa uma mudança de declividade, né? Declividade é um fator que condiciona muito o tipo de ambiente que tu encontra em loco, né? E, portanto, também os peixes e outros aspectos do riacho, da estrutura do Arta. Eles são considerados assim bons referenciais para te definir o que é um segmento. Tem outras opções também, né? A gente comenta um pouco nessa sessão. Ainda dentro dessa sessão, a gente precisa fazer o delineamento do que são as unidades espaciais de análise, e também a gente precisa atributos para caracterizar elas, né? E a nossa ênfase aqui foi em coisas que a gente pode caracterizar como espacializáveis, ou seja, para toda e qualquer unidade espacial de análise dentro da área de estudo, a gente vai conseguir obter um valor para cada um desses atributos. Então, se eu tiver 150 bacias dentro da minha área de estudo, eu vou ter para cada uma delas um valor de forma, né, do coeficiente de compacidade, que é o primeiro que está na tabela ali. Se eu tiver, né, 100 riachos, para cada um deles eu vou ter um valor do downstream link, que é outra variável que pode ser interessante, é o nível de segmento. Então, a gente se ateve a esses atributos, também não fomos exaustivos, né? Muitos desses atributos não são nem na literatura internacional muito explorados, então aí tem um espaço para trabalhar um pouco, para pensar também, né? O que eles representam e se eles são interessantes. Enfim, tem muito espaço para teste de hipóteses aí dentro dessa linha. Mas essa é uma característica importante, né? Então, né? São atributos espacializáveis para todas as unidades da área de estudo. A gente dá um exemplinho também bem simples, também da importância de tu ter mais de um atributo para entender o que a gente tem na mão como riacho. Isso tem a ver com um pouco a discussão de o que é o riacho. Se vocês olharem, bom, esse mapinha vai estar lá no capítulo, né? Tem 3 riachos, está pequenininho, mas são os riachos A, B e C. Eles são muito parecidos em termos de extensão e área de drenagem, as duas primeiras linhas que estão em verde aqui na tabela. Então, são 12 quilômetros de extensão e mais ou menos 20 quilômetros quadrados de área. Mas se a gente usar esse downstream link, que é o indicador da posição na rede de drenagem, se o riacho está conectado diretamente no rio principal ou se ele está na periferia da rede, a gente vê claramente que, embora a extensão e a área de drenagem sejam muito parecidas, a posição espacial do riacho ela é muito distinta, né? Isso tem implicações bastante importantes para as comunidades de peixe. O trabalho do Jansen é super legal sobre isso, aí publicado, e outros, né? Então, a ideia é um pouco apresentar esses atributos básicos aí para quem quer começar. A gente comenta um pouquinho também sobre os atributos da dimensão temporal, porque riachos são essencialmente sistemas dinâmicos, né? Fundamentalmente regidos pela hidrologia, todo mundo sabe isso, né? Isso talvez seja um ponto para desenvolver num eventual outro volume aí, né? A importância dos regimes hidrológicos para os peixes. Mas a gente não desenvolveu muito esse aspecto, mas sim a questões de mudança na paisagem, né? Como exemplo, aqui tem a nossa figura é muito parecida com a do Brejão. Ontem eu acabei tirando o que tinha antes, mas a ideia é de que a gente tem atributos para cada bacia, por exemplo, que podem refletir a história, o histórico temporal, que o Gabriel descreveu muito bem,
dessa bacia e permitir que a gente faça distinções. Esse gráfico ele mostra 3 bacias distintas. Em 2016 tinham em torno de 20% de cobertura de vegetação nativa, mas o início da série temporal delas, em 1985 a bacia C já tinha esse nível de vegetação nativa, ela já estava muito alterada, né, do ponto de vista de cobertura, enquanto a bacia A, no início da série toda, ela tinha 100%. Né? A gente pode fazer uma série de perguntas sobre o que a gente espera para as comunidades de peixes, comparando essas 3 histórias diferentes, né? Será que importa alguma coisa esse histórico todo, ou basta saber que é 20% de cobertura vegetal e a gente já pode dizer o que vai encontrar lá? Né? Tem os próprios trabalhos do Gabriel mostra muito claro isso, o Camana viu um pouco no mestrado dele, e importa sim, né? Ainda tem muita coisa para fazer, para explorar aí, mas importa. E, portanto, a gente precisa levar isso em consideração no desenho amostral. Significa que a gente tem que dar uma olhadinha para a história de mudanças nessa bacia ao pensar o desenho. Eu posso querer incluir todo o espectro de históricos dentro dos meus pontos amostrais, ou eu posso, não quero esse ruído da história, eu quero estudar como é que são os padrões de comunidade de peixe em bacias que estão recentemente desmatadas. Né? Então, para otimizar esse esforço, já que é tão trabalhoso, tem um N grande, né? Eu vou mostrar só as bacias que foram recentemente desmatadas. Então, nosso comentário é sobre alguns atributos possíveis de usar para caracterizar as unidades espaciais temporalmente e da importância disso no desenho. A última sessão que envolveria a classificação dessas unidades espaciais, também alguém na discussão anterior ali comentou, né? A gente deve, de antemão, né, estabelecer os gradientes que a gente está interessado, e para isso a gente pode fazer aquela definição das unidades espaciais de análise, caracterizar elas com atributos. Então, nesse mapa que vocês estão vendo aí, são bacias hidrográficas de terceira ordem, e estão classificadas de acordo com o índice de pressão antrópica, que a gente trabalhou lá no Rio Bicuí, lá no Rio Grande do Sul. Então, as áreas mais escuras são as áreas mais pressionadas, as mais claras são menos, e aí eu posso planejar toda a minha amostragem de forma a ter uma distribuição balanceada de sítios amostrais em vários níveis desse gradiente. Né? Então, antes do processo, eu tenho que fazer esse trabalho todo de classificação, da avaliação da paisagem hidrográfica, e só depois é que eu vou partir para fazer a amostragem. Às vezes o que acontece é o contrário, né? Nós mesmos já em projetos, por uma questão até de cronograma de projeto, não foi possível fazer isso a tempo, mas foi feito depois. Mas o ideal é que seja feito antes. E a última sessão, que é dos desafios, né? Eu peguei alguns aqui, não vou comentar todos, né? A gente tem desafios em todos esses 4 tópicos que a gente colocou. Talvez eu vou destacar o terceiro ali, que é o refinamento ecorregional e uso, teste, né? Exploração dessas formas de classificação. Primeiro porque a nossa informação ecorregional disponível para o Brasil é muito grosseira, então a gente precisa refinar fazer um refinamento ecorregional para conseguir trabalhar. Não importa se é região terrestre ou aquática, a gente precisa desse refinamento. Tem alguns trabalhos que o pessoal de Minas lá, né, a vinda do Robert Hughes para o Brasil, acho que deu uma catalisada gigantesca nesses trabalhos, com o pessoal de Minas, com Pará, com o Miúdo, né, fazendo coisas muito interessantes já de refinamento ecorregional. Mas também nos reporta para um desafio em termos de colaborar com o pessoal da geomorfologia e da hidrologia e aprender mais sobre isso, né? Em linhas gerais, a gente acho que sabe muito pouco, né? Realmente sobre geomorfologia fluvial e hidrologia. Acho que o Gabriel, talvez, nessa experiência dele no laboratório com o Silvio Ferraz, vai ter uma grande contribuição. A outra coisa que eu acho que é um desafio importante é em termos de formação, ali, o penúltimo, né? A gente precisa
mais treinamento para nós, ecólogos de peixe, em coisas básicas de SIG e cartografia, porque as bases de dados, elas existem com suas limitações, mas elas vão melhorar e vão aumentar, e a gente precisa ter um pouco de autonomia para baixar esses dados, organizar eles, explorar minimamente, né, nas operações mais básicas, e com os cuidados de cartográficos necessários também. Isso não é muito complicado, e é possível de fazer. Aí isso aumenta a nossa massa crítica de gente capacitada a mexer com os dados, a pensar em usar eles, né? E não ficar dependendo muito tanto de gente realmente especialista. É óbvio que, num certo nível, a gente precisa também trabalhar com enfim, pessoal fera em SIG, né? A gente não consegue fazer tudo, mas um nível básico acho que era importante. A gente propõe algumas coisas, não muitas, em termos de cuidados e com métodos e resultados nessa linha, né? Quando, em determinado momento do trabalho, o Kamana e eu tentamos fazer uma revisão sistemática né, dos trabalhos para estruturar um pouquinho melhor, em termos de números, alguns aspectos sobre classificação, sobre atributos utilizados, mas a gente esbarrou numa parte bem básica, a gente não conseguia saber qual era o tamanho da área da bacia que estava sendo estudada, nem exatamente quantos riachos tinham no estudo, porque às vezes não dá para saber se era mais de um ponto por riacho, ou era cada ponto amostral de peixes era um riacho, e complicou, né? Então, tem alguns cuidados, talvez, que envolvem a parte metodológica, mas também na comunicação de resultados em artigos, que a gente faz uma pequena tabelinha, assim, com algumas sugestões de como poderia ser feito. Na apresentação, preparando, também me dei conta de outras coisas que não tem a ver diretamente com os 4 tópicos que a gente avaliou, né? Mas para trabalhar nessa área aí, se não tiver financiamento, vai ser impossível, né? Porque a amostragem é cara, precisa de muitos pontos amostrais, né? Existe necessidade de financiamento para as bases, elas precisam ser estáveis, né? Atualizadas e tudo. Tem toda uma outra linha, tem que ter uma infraestrutura para essas bases de informática. E a outra coisa é trabalhar em rede de pesquisa, porque nós não vamos conseguir amostrar o suficiente cada grupinho separado, né? A não ser o pessoal da Lilian lá, do Ricardo, do Jansen, consegue fazer uma maravilha de quantidade de pontos amostrais lá nas áreas deles. Mas é bem mais difícil da gente atingir essas metas assim, de amostrais suficientes para análise de paisagens hidrográficas em grupos pequenos. Bom, era isso. Eu agradeço a todos. Só queria fazer uma pequena homenagem para a Érica, porque eu não fiz um levantamento exaustivo, mas eu localizo a tese da Érica como talvez o primeiro trabalho com ecologia de peixe de riacho apontando já para essa área, para uma expansão da escala, né, e já conversando com essa questão uma abordagem mais de paisagem. Eu consegui ver ele quando eu ainda estava no mestrado, e me despertou esse interesse naquela época, final dos anos 80, e graças a Sandra Hartz, que conseguiu uma cópia da tese lá em São Carlos. E também não queria deixar de mencionar também que um outro trabalho, a primeira publicação assim, que eu localizei também foi do Walter Barrella, num livro sobre pesca, editado pelo Ian Cox, em 94. Só para deixar registrado aí. É isso aí, obrigado pela atenção.